A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 2 e versículo de número 1, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Todos aqui, irmãos, os discípulos, aqueles que estavam ali juntamente com eles, estavam aguardando a descida do Espírito Santo. O próprio Jesus disse para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, mas eles não sabiam o dia específico que isso aconteceria. Eles não sabiam quando ia acontecer. Mas de repente, como diz no versículo de número 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos. Foi de repente. Ninguém ali estava aguardando naquele momento a descida do Espírito Santo. Eles estavam alerta para o que ia acontecer. Eles sabiam que a qualquer momento poderia acontecer, mas não sabiam o dia e nem a hora. O Senhor, Ele sabe das tuas fragilidades e Ele sabe daquilo que você tem aguardado nele. Eu estou conversando com pessoas que você tem promessa. Assim como os discípulos, tinham promessas de Jesus dizendo para eles, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, vocês serão revestidos de poder. Aguarde aqui. Eu estou conversando com pessoas que também têm promessas de Deus e que Deus diz para você, aguarde. Porque eu vou cumprir a promessa. Porque eu vou fazer a palavra acontecer. Porque eu vou te revestir, Deiramandarai. Eu vou fazer o propósito se cumprir, mas aguarde. E você diz assim, mas meu Deus do céu, não sei o dia, não sei a hora, isso é loucura. Eu estou aguardando em algo que eu não estou vendo. Eu estou aguardando em algo que humanamente falando é impossível. Pois é, os discípulos também estavam aguardando. Não sabiam o dia nem a hora. Nosso papel, quando Jesus nos ordena, é acreditar, é confiar, é crer que em qualquer momento, de repente, Ele vai cumprir os propósitos dele na nossa vida. Declare comigo, o de repente de Deus está chegando na minha vida. O de repente de Deus está chegando na minha vida. 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo, irmãos, ele desce. Assim como Jesus havia dito. Assim como Jesus havia revelado. Tem momentos, irmãos, na nossa vida que Jesus só vai nos dizer a promessa, mas não vai dizer o dia nem a hora que ela vai se cumprir. Tem momentos que ele vai nos prometer e ele vai dizer assim, ó, tá próximo, tá perto. Fique atento, fique sensível. Com uma palavra dessa é para você estar atento. Para você estar sensível. Por quê? Porque está próximo de acontecer. A Bíblia diz que foram 50 dias após, irmãos. Não demorou muito não. 50 dias depois, Jesus ali, ele ressuscitar, os discípulos foram revestidos de poder. Os discípulos só tinham que obedecer e permanecer em Jerusalém. E o que Deus diz para você o seu papel é obedecer. O seu papel é continuar crendo. O seu papel é continuar confiando. Irmã, tá tudo tão difícil. As portas estão fechadas. Deus até me fez uma promessa, realmente. Deus até falou que vai cumprir algumas coisas na minha vida, mas eu não consigo mais acreditar. Porque eu não estou vendo saída, porque eu não estou vendo sinais. Os discípulos também não estavam vendo sinais de que ia acontecer no de repente a descida do Espírito Santo. Os discípulos também não sabiam como é que eles seriam revestidos de poder, mas eles estavam ali debaixo de uma palavra. Deus lembra você que você está aqui debaixo de uma palavra. Você tem uma palavra de Deus, Arabaracantarasto, sobre a sua vida. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua história. E quando Deus ele promete, quando Deus ele fala, ele cumpre, ele confirma, ele cai de rasto, ele testifica. E através dessa palavra o Senhor está dizendo, você tem uma promessa, você tem uma palavra. Não esqueça que eu já disse a você que eu vou cumprir os propósitos na sua vida. Eu estou conversando com pessoas que você se sente vazia, entristecido, é tanto problema que você está passando, que você precisa de um revestimento espiritual, que você precisa ser revestida de poder.
Você precisa viver o sobrenatural. Não é porque você só serve a Deus pelo milagre, não é isso. Mas Deus conhece a sua fragilidade, irmãos, e Ele sabe o quanto a gente suporta. Jesus sabia que se os discípulos saíssem de Jerusalém sem um revestimento, eles iriam perecer. E Jesus sabe, decairá mandarai, das tuas fraquezas, das tuas fragilidades. Ele sabe que se você tomar algumas atitudes agora, sem receber o milagre, sem viver a vitória, sem ver os propósitos de Deus se cumprindo, você não vai suportar. Eu me lembro da passagem que fala da segunda multiplicação, quando Jesus ele fala ali com os discípulos. Eu tenho compaixão desse povo, desta multidão, porque eles estão aqui há 3 dias, eu não quero que eles vão pelo caminho e desfaleçam, eu não quero despedir eles, sabe, sem se alimentar. Então a gente observa que Jesus se importa conosco, ele conhece a nossa estrutura, irmãos. E ele sabe que a gente precisa ver alguns propósitos se cumprindo. Ele sabe que a gente precisa ser revestido. Ele sabe que a gente precisa viver milagre. Não é porque você serve a Deus somente se você vê o milagre, não. Deus, ele também sabe que você tem sido uma pessoa que tem guardado a sua fé, a sua confiança. Mas ele sabe que você precisa ser revestido. Ele sabe do milagre que você precisa, aleluia, para ser fortalecido, para ser fortalecida. E ele diz para você, assim como eu prometi aos discípulos que desceria sobre eles, aleluia, o Espírito Santo, que eles seriam revestidos de poder. Hoje eu estou dizendo para você que está chegando um revestimento para você. Que está chegando para você algo que vai realmente fortalecer a sua fé. O Senhor sabe, meu irmão e minha irmã, que você precisa ter a sua fé fortalecida. O Senhor sabe que você precisa realmente viver o revestimento espiritual, que você precisa ver os sinais de Deus, aleluia, para que a sua fé não venha a esmorecer. E isso não é vergonhoso não, meu irmão. Isso não é vergonhoso não, minha irmã. Até os discípulos precisavam de revestimento. Eles não poderiam partir, fazer a obra de Deus sem ser revestido. Deus está dizendo, você não pode fazer algumas coisas sem antes ver algumas promessas se cumprindo na sua vida. Não é porque você não quer ir, é porque Deus sabe da sua estrutura. Jesus sabe que se ele enviasse os discípulos sem o revestimento do Espírito Santo, os discípulos não iam aguentar 2 dias, 1 dia, irmãos. Eles precisavam ser revestidos e Deus sabe que você precisa ser revestido. E o que me chama a atenção nessa passagem é que foi de repente. Eles não estavam aguardando e vai ser assim na sua vida. Às vezes a gente pensa que Deus vai cumprir no dia que a gente, sabe, acorda, crendo, confiando. Não, muitas vezes vai ser um dia que você não está aguardando. Vai ser um dia que a sua fé vai estar até meio assim, que você vai estar desacreditando de tudo. Vai ser nesse dia que o Senhor, ele vai surpreender o seu coração, como ele surpreendeu o coração dos discípulos, daqueles que estavam presentes ali, aleluia, na festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles não estavam aguardando. Naquele momento eles não estavam esperando, eles aguardavam na promessa, mas não sabiam o que ia acontecer naquela hora. Eles não estavam preparados, aleluia, humanamente falando ali, aguardando, dizendo, é hoje, em tal hora, em tal data aqui na festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes, a gente vai ver a palavra de Deus se cumprindo. Não, foi de repente. Eles foram pegos de surpresa, e Deus manda te dizer que tem surpresa do céu chegando. Declare comigo, meu Deus traz para minha vida surpresa. O meu Deus traz para minha vida surpresa. Eu estou falando com pessoas que você vai ficar como quem sonha. Porque a descida do Espírito Santo, irmãos, era uma confirmação de que os discípulos já estavam preparados para assim saírem de Jerusalém. Era uma confirmação de que aqueles que serviam ao Senhor Jesus já estavam revestidos do poder. Ou seja, eles tinham estrutura para viver os propósitos de Deus. Porque Deus não é irresponsável, Deus não vai mandar você fazer uma obra, Deus não vai mandar você fazer algo que você não esteja preparado espiritualmente para viver aquilo, que você não esteja preparado espiritualmente para assim fazer aquela obra. Primeiro Deus, ele lhe prepara, primeiro Deus te molda, primeiro Deus te capacita, e Deus está capacitando você, Deus está moldando você, e cai de rastura, mandará cantarasto. Assim como os discípulos receberam a descida do Espírito Santo, você está recebendo aí sinais do Espírito Santo que vai alegrar muito o seu coração.
Você está recebendo aí confirmações de Deus, do Espírito Santo para a sua vida, que vai deixar a sua fé fortalecida. Até porque, irmãos, alguém que não está preparado não pode ajudar ninguém. Alguém que não está revestido não tem autoridade para ajudar. Jesus sabia que os discípulos precisavam do revestimento. Jesus sabe que você precisa do revestimento. Todos os crentes que estavam ali durante a festa de Pentecostes receberam o Espírito Santo, que estavam ali reunidos juntamente com os discípulos do Senhor, receberam o Espírito Santo, foram revestidos, foram fortalecidos. E é isso que Deus está dizendo, não é somente para você não, a sua casa está sendo fortalecida. Aqueles que estão na prova juntamente contigo, aqueles que estão aguardando na palavra de Deus, serão fortalecidos juntamente contigo. Você, teu esposo, teus filhos que estão nessa prova, nesse deserto, serão fortalecidos com o que Deus vai fazer. Porque o Espírito Santo hoje está fortalecendo pessoas. Declare comigo, eu recebo fortalecimento do Espírito Santo na minha vida. Eu recebo fortalecimento do Espírito Santo na minha vida. Não é porque você tem uma promessa que você não precisa ser fortalecido. Quem disse isso? Não é porque Deus tem uma obra na sua vida, você tem um chamado, que você não precisa de fortalecimento. Você precisa sim. Você precisa ser fortalecido. Você precisa ser fortalecida no Senhor. E Deus está te animando. Deus está te levantando. Deus está te erguendo para que você possa viver os propósitos dele. De agora em diante, irmãos, todos os discípulos já estavam preparados para cumprir sua missão. Por quê? Eles poderiam sair de Jerusalém agora, porque eles estavam revestidos de poder. Eles estavam preparados. E o Senhor está dizendo para você, eu estou lhe preparando, eu estou lhe fortalecendo, Ramandaraia. Eu estou lhe capacitando para que você possa viver os meus planos, para que você possa viver os meus projetos. Declare comigo, meu Deus hoje me capacita e eu vou viver os projetos dele na terra. O meu Deus hoje me capacita e eu vou viver os projetos dele na terra. Se prepare para ser fortalecido, se prepare para ver o de repente de Deus, se prepare para se alegrar na presença do Senhor, para ver aquilo que Deus falou com você se cumprindo, para ver aquilo que Deus falou com você acontecendo, o que Jesus falou aconteceu e não demorou muito. Foi depois de 50 dias da ressurreição ali de Jesus aconteceu. Foram questões de dias e eu quero profetizar que aquilo que Deus vai fazer na sua vida para fortalecer a sua fé será em questão de dias. Declare comigo, meu Deus vai fortalecer a minha fé em questão de dias. O meu Deus vai fortalecer a minha fé em questão de dias. Não é muito tempo que você vai aguardar. Não é muitos anos que você vai esperar. Até porque Deus tem pressa em trazer uma conclusão para a sua vida. Deus tem pressa em concluir uma área, porque Ele tem uma obra na sua história. Então Ele diz para você que em poucos dias você vai viver uma experiência sobrenatural com Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, por esta palavra, te agradecer pelo teu de repente, te agradecer pelo teu revestimento, porque é bem verdade, Senhor, que tem coisas na nossa vida, meu Pai, que a gente não compreende, que a gente não entende, mas o Senhor manda a gente aguardar e nós aguardamos em Ti, meu Deus, o Senhor nos reveste, nos fortalece e o teu de repente chega na nossa vida e nós estamos aptos e preparados para ver os teus propósitos. Eu creio, Pai, que o Senhor está fortalecendo, que o Senhor está capacitando pessoas aqui a viverem o teu chamado, a viverem o teu propósito, a viverem os desígnios que o Senhor separou e preparou para a vida dessa pessoa. Pai, obrigada, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que fala e que cumpre a tua palavra. O Senhor disse aos discípulos que eles seriam revestidos de poder e eles foram, Pai. Todos aqueles crentes que estavam ali presentes na festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes, eles foram revestidos. Oh, Deus amado, obrigada, Senhor, pelo teu revestimento, porque enquanto nós estamos reunidos aqui orando, eu creio que o Senhor está revestindo pessoas, assim como os discípulos estavam reunidos ali com outras pessoas e foram todos revestidos. Nós, em nome de Jesus, estamos sendo revestidos, estamos sendo fortalecidos para ver os teus propósitos, os teus desígnios nessa terra, na nossa vida. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua
Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias, toma Jesus. Aqueles que estão te aceitando, Pai. Aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história. Onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que haja cura, libertação, restauração, assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para a vida dessas pessoas, que essas pessoas sejam aprovadas, Pai, naquilo que elas buscam, naquilo que elas querem para a vida delas, se for segundo a tua vontade, o teu querer, se for melhor, Pai, que o Senhor traga a aprovação, que o Senhor faça o impossível acontecer. Continue trabalhando no nosso meio, pois nós cremos na nossa vitória. Nos reveste como o Senhor revestiu os teus discípulos, Pai, aqueles que estavam ali presentes, meu Deus, juntamente com eles na festa de Pentecostes, Pai. Nos reveste em nome de Jesus, Pai, com teu Espírito Santo. Assim eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. O Senhor diz para você: se prepare, porque o revestimento está chegando para sua vida, pois o de repente de Deus está chegando para sua história. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.